Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um Estúdio Inter, que começa ao vivo agora, diretamente pela TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV e também para quem nos acompanha pela internet, pelo site www.tvriopreto.tv. Que delícia começar essa tarde trazendo para vocês as novas tecnologias envolvidas na área da oftalmologia. Quem me ajuda no bate-papo de hoje é a querida Ana Carol São Bento, a nossa super nutricionista, e temos como convidado da Cruz, que é oftalmologista. Doutor, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje. Prazer. Por ter aceito o nosso convite. Minha amiga parceira, tamo junto e misturado para mais uma tarde. Que delícia, né? Passou bem de ontem para hoje? Tudo certo? Certo, graças a Deus. Tudo bem, tudo ótimo. Doutor, quanta coisa que mudou nesse mundo da oftalmologia, né? Antigamente eu me lembro das pessoas brincarem na escola assim, fulano é 4 zóio, é o fundo de garrafa que ele usa. Não sei, isso, a gente já não vê mais isso, né? Ainda na infância a gente ainda continua com essa... A questão do óculos. Com a questão do né? óculos, porque a cirurgia refrativa, que vem para tirar o óculos, ela só é feita a partir dos 21 anos de idade, né? Que é a época que o grau ele começa a estabilizar. Então, depois desta época que a gente pode realizar a cirurgia refrativa, tá? É claro, dependendo se o grau ele está estabilizado ou não. A cirurgia refrativa? Refrativa. É isso, né? Isso. Só o pessoal de casa entender, ela serve para o quê? Para a correção da miopia, hipermetropia e astigmatismo. Eu nunca consegui entender a diferença entre essas três coisas. Vamos entender agora. Não sei. Vamos porque é uma coisa assim, eu tenho não sei quanto de astigmatismo, não sei quanto de sabe porque a gente não tem. Não Então. convive com quem tem, então não sabe. Isso, assim, o olho é como uma máquina fotográfica, certo? Então vamos imaginar assim, um jeito simples de explicar. Tá? A miopia, a imagem, ela se forma atrás da retina. Tá? Quer dizer, antes da retina, porque o olho ele é maior do que um olho normal. Então a imagem é formada antes de chegar na retina. Tá? Então o paciente ele enxerga bem para perto e mal para longe. Aí há uma distorção da imagem, né? Isso. O hipermétrope ele tem um olho pequeno, então a imagem se forma atrás da retina. Tá? Então ele tem muita dificuldade para perto e para longe ele também tem dificuldade. Tá? Menos que o míope, mas também tem. Isso depende muito do grau do paciente. Já o astigmatismo é uma diferença na curvatura da córnea. Vamos imaginar uma córnea como se fosse uma esfera perfeita, tá? Uma das curvaturas, dependendo do eixo, é maior do que a outra, não focando alguns raios luminosos na retina. Uns são focados, outros não. Entendi. Dando ao embaçamento. Já ficou mais embaçamento. O míope não enxerga bem de longe, é isso? Isso. Ele não enxerga de longe, enxerga bem para perto. Bem de perto. Isso. O que tem hipermetropia, é isso? Isso, hipermetropia. É complicado, né? Ele não enxerga nem para longe, perto, nem longe. Ou seja, você tá danado, judiaira. Mais perto, muito mais. E o astigmatismo, ele é a mistura. Meio embaçadinho. Isso. Tô te vendo, mas não tô te vendo direito. É legal a gente até explicar isso, porque às vezes o pessoal de casa tem alguma dificuldade dessas coisas tá aparecendo. Não tá associando a nada. Então, corre procurar o doutor aqui, que ele vai te ajudar. É isso mesmo, vai diagnosticar certinho. Exatamente. E não adianta tem muita gente que ainda vai pra história do achismo, né? Eu acho que eu tenho miopia. Eu acho. Aí vai pro camelô, né? E compra, vai lá, fica experimentando aquele mundaréu. Nada contra os camelôs, viu, gente? Mas assim, é sério, é saúde. Isso é saúde. A gente sempre bate na tecla aqui da qualidade de vida, de bem-estar. Então, tem que procurar um médico que vai diagnosticar qual é o problema que você tem para você fazer o uso correto dos equipamentos. Não adianta nada ir lá no camelô só porque ele custa 10 reais. Não compra outra coisa no camelô, não compra 58 óculos, né? Esse tem 2,25, esse tem 1,25. Ficou bom. Não dá, né, minha amiga? Né? Na verdade, o óculos do camelô ele é mais para um outro problema, que é a presbiopia, né? Que é o olho com a visão cansada, que é depois dos 40 anos, você não consegue ler. Então, mas tá? mesmo Que é diferente. a pessoa, para ter esse diagnóstico, ela tem que procurar. Exatamente. Ela não pode simplesmente achar, eu acho que eu tenho o olho cansado, vou passar no camelô. É claro, porque esses óculos também do camelô, eles só têm o grau positivo. Tá? Às vezes ele não tem o astigmatismo junto, que a pessoa pode ter. Então ele não, entendeu?
Às vezes aparece um monte de coisa junto. Não, precisa fazer o exame oftalmológico. Bonitinho, certinho. Certinho. No vidrinho. De quanto em quanto tempo a gente deve fazer o exame? Olha, O depende. exame de rotina. Depende muito. A gente preconiza de ano em ano, mas depende muito. Paciente diabético é um tempo, paciente que míope, muito míope, tem que fazer uma mapeamento de retina, então é mais. Então depende de caso a caso, mas geralmente de ano em ano. A história da dor de cabeça, porque todo mundo fala assim, acho que eu tô com problema de vista porque eu tô tendo muita enxaqueca. Dor de cabeça, não Dor é de na cabeça, escola. Uma das primeiras coisas que eu me lembro, assim, de adolescente, mas tem que ir no oftalmo, tá com muita dor de cabeça, deve tá com problema pra enxergar. É quando a pessoa não fala que tem que ir no oculista, né? Não é? Oftalmologista. Gente, vamos falar o nome correto das coisas. A gente tem aqui um problema sério pra falar às vezes a palavra, mas a gente chega nela. Oftalmo, pronto. Chique. É, Não, eu tô mais chique. engasgada lá com a hipermetropia. Que fica. Né? Tem relação mesmo a questão da dificuldade de enxergar ou de uma miopia ou de um astigmatismo provocar uma dor de cabeça? Sim, claro. Principalmente a gente pega muita criança, né? E criança com dor de cabeça, porque na verdade você vai fazer uma refração nela, o grau é 0. Aí você faz um exame que é a ciclopegia que paralisa o músculo e ela vai de 0 para mais 4, quer dizer, ela tem uma acomodação muito grande. Então o grau real dela seria um grau maior e você tem que ir adicionando devagar porque ela força para enxergar e ela acaba tendo a dor de cabeça. Isso. Com o passar dos anos, a miopia e o astigmatismo e a hipermetropia, eles vão diminuindo o grau ou eles vão aumentando? A tendência, por exemplo, na hipermetropia, na criança, ela é diminuir, porque o olho ele vai aumentando e a hipermetropia ela vai diminuindo. É o contrário da miopia. A miopia, como o olho é grande e a criança vai crescendo e vai ficando maior, a miopia é aumentar. Não é a regra, mas é o que geralmente acontece. Então, o míope ele tem uma evolução maior do que o hipermetro. O hipermetro, a tendência é diminuir um pouco. E é tão importante isso da saúde dos olhos que tem criança que tem problema com aprendizado. Com aprendizado porque não consegue Porque não está ler direito. conseguindo ler direito, não acompanha, a criança se sente mal e a criança não sabe explicar o que está acontecendo, né? Eu acho que o maior desafio que a gente tem, por exemplo, para lidar com criança é você conseguir entender que ela está com dificuldade para enxergar, que não é uma dificuldade no aprendizado. Sim, eles não sabem colocar, verbalizar. Verbalizar, exatamente. Que não estou conseguindo enxergar, né? Os professores são bem atentos a isso agora, né? Acho que foi mudando, né, isso com o passar dos anos. Foi. Antigamente não tinha toda essa preocupação, não, Sim. mas hoje acho que mudou muito. Porque assim, não só a dor de cabeça, eu acho que o problema mais sério na infância é a diferença de grau entre um olho e outro, que às vezes a criança tem, às vezes a criança enxerga muito bem num olho, do outro ele tem um grau maior, e você acaba até os 8 anos de idade criando ambliopia. Esse olho depois, se não for feito tampão, corrigido, ele não enxerga mais. Nossa, que perigo. Porque as conexões no sistema nervoso central são já consumidas a partir depois dos 8 anos de idade, você não consegue mais recuperar esse olho que não foi corrigido ou não foi feita uma oclusão. Seríssimo, né? Tá vendo? Porque a criança não percebe, porque ela enxerga bem de um olho e do outro não. E não informa. Por isso que é bom levar o médico para fazer. Isso, para medir a cuidade Isso é bom visual. saber. Enquanto criança, de quanto em quanto tempo deve procurar um oftalmo? Olha, também é a mesma situação do adulto. Isso. Por exemplo, o estrabismo tem que ter um acompanhamento regular, fazer tampão e dali um mês olhar como é que está a visão. Tem correção, né, o estrabismo. Tem gente correção, que fala que até os 8 anos de idade. Mas tem que tratar tem em que ser tempo certo. pequenininho. Tem que tratar no tempo certo. É aquilo que a gente sempre fala aqui, né, Aninha? O diagnóstico precoce, o acompanhamento médico, as consultas rotineiras tem que ser feito, porque só assim é que você vai conseguir preservar a sua saúde e, se tiver alguma coisa de errado, corrigir a tempo, né? E fazer a coisa bem feita. Não pode fugir da coisa. Tem que ir para ver que se tiver alguma coisa já trata. E aí, ó, mães, podem parar, para de deixar essas crianças com vesguinha, não pode. Igual o Santana. Zudieira. Ele é vesguinho. Mas agora o pessoal está entendendo mais que tem tratamento, que melhora.
Antes falava que o anjinho passou, assoprou e ficou, não era? Que não podia fazer careta. Agora não, agora só ir no doutor que resolve tudo, fica bonitinho, fica... Porque depois a criança sofre. Não, a criança já é uma fase complicada, É né? Porque se ela é adolescente. gordinha, falam, se ela é magra, falam, se ela é vesguinha, falam, se ela tem cabelo crespo, falam, se tem cabelo liso, falam. Tudo é motivo para falar. Né? Então, assim, vamos tentar amenizar. E legal aí. saber que tem tratamento até exatamente. os 8 anos. Então, corra. Quanto tempo a gente tem ainda nesse bloco? Então, você que está nos acompanhando, cá. Você que está nos acompanhando, não saia daí. No próximo bloco nós vamos falar de algumas tecnologias novas, avançadas, para alguns processos cirúrgicos dentro da oftalmologia. Não saia daí que a gente já volta. Shopping. Visite nossa decoração, encontre o Papai Noel e assista às fantásticas paradas de Natal. Você ainda concorre a 2 carros 0 km. Natal Rio Preto Shopping. Ah, o tempo passou rápido, mas parece que foi ontem. Sem perceber, eu traçava o meu caminho. E soube também um dia encaminhar. Agora vejo uma nova história sendo traçada e que pode contar com o mesmo apoio que um dia me foi dado. Faça seu futuro com quem tem história. Faça o NIRP. Estamos de volta, falei que era bem rapidinho. E agora, já que o doutor está aqui, eu vou abusar dele, né, Aninha? Claro. Tem jeito, a gente chega aqui, o médico a gente já faz quase consulta. Já faz praticamente consulta. Pergunta Doutor Alexandre, tudo. conta pra gente, a medicina, assim como a oftalmologia e tantas outras coisas, evoluíram de tal forma que hoje a gente tem acesso e recursos a muitas coisas. Quais são as grandes novidades do mercado oftalmo? Olha, aqui em Rio Preto, por exemplo, a gente tem um laser que chegou novo, tá? Que se chama Visumax, que é um laser que ele faz uma técnica diferente dos outros lasers, que mas só que ele corrige a miopia e astigmatismo, tá? A hipermetropia ainda esse laser ele não corrige, é claro que você tem que ter, como eles tem que ter outro laser para fazer a parte da hipermetropia. Tá? Então essa técnica ela consiste em fazer uma lentícula dentro da córnea. Tá? Vamos supor que uma córnea é uma laranja. Tá? Os lasers antigos entre aspas, eles usam uma lâmina, eles cortam como se fosse uma capa dessa laranja. Tira um tampãozinho. Um tampãozinho. E você joga esse tampãozinho. Não, ele ainda está explicando a técnica antes do vídeo. Esse tampãozinho do lado e o laser é feito. Em cima você joga o tampão. Volta o tampãozinho. Volta o tampão. Se a gente tirasse aquela tampinha mesmo da laranja. Isso. E esse procedimento ele é feito com uma lâmina, tá? Chama microcerato, tá? O LASIK, o Visumax, que é um laser fento segundo, ele faz uma incisão e ele molda a lente dentro da córnea. Então ele não faz isso, ele não faz essa incisão. É mais moderno. Ai, que legal. Aí temos uns vídeos aí para. Vamos mostrar então o primeiro vídeo do LASIK. E aí você vai explicando pra gente. Isso, aí o que ele está colocando em cima é o microcerato, é a lâmina, tá? Que ela passa como se fosse um fatiador, tá? Certo. E ele vai tirar essa parte, que é a parte superior da córnea, tá? Então isso é aquilo que a gente estava explicando da história da laranja, né? Levanta o tampãozinho. Isso. Essa parte da córnea é a parte mais resistente da córnea, né? E aí faz o laser, tá? E você volta aquela capinha que a gente chama de flap. Né? Quanto tempo dura o processo cirúrgico hoje? Olha, a confecção do flap é rápida e o laser são 30 segundos. É rápido. Né? Tá? É mais, o que demora mais é a preparação do paciente. Tá? Sim.
E Nossa, alta tecnologia. E quanto tempo de recuperação depois para esse paciente, doutor? Olha, a gente, no Smile, você vê no outro dia já o paciente enxergando, alguns ainda já levantam e sentem a diferença, tá? É claro que o recuperamento total de 30 dias, um pouquinho mais. Nossa, que bom. Mas o paciente... E faz um olho um dia, no outro... Os dois, de uma vez. Olha. Já sai encauchutado. E resolve na hora, sim? Ele corrige o grau, é claro que assim, depende muito do paciente. Tem paciente que a gente corrige e que já sai enxergando bem. Nossa, tá? que Não beleza. a porcentagem que ele vai enxergar, mas ele já enxerga melhor. Pacientes com Já tem um 6, ganho, né, 7 um mil grau que não bem enxergam alto. nada, eles acabam já enxergando. Nossa, que No outro dia beleza. eles estão todos felizes. Sem óculos. Sem óculos. Não, é uma libertação, né? Não, deve ser. É uma libertação, porque assim, eu nunca tive que usar óculos, mas... Por enquanto a gente não tem. Não, tá ótimo, né? É o 3.6 sem óculos. Tá bom, tá bom, Meu irmão tá começou a bom. usar óculos quando ele tinha 14, 13, Sim. 14. E ele foi um dos primeiros a passar pelo processo cirúrgico, do primeiro laser lá atrás. Hoje ele tá com 46 anos e contei sua idade, goiaba. E assim, pra ele foi a libertação, né? Ah, sim. Que ele usava um óculos pesado, porque tinha Sim. muito grau. Então eu fico imaginando que é como se fosse mesmo é quase uma cirurgia plástica. Você tira algo que te incomodava do Porque eu vejo rosto, quando né? a pessoa perde o óculos, ela fica desesperada, né? Perdida. Cadê meu óculos? O outro vídeo fala sobre o que, doutor? O Smile, É o Smile. tá? Que é esse novo laser, tá? Que é uma outra técnica Olha lá, tá cirúrgica. lá no ar pra gente ir entendendo como é que funciona. Então, ali é a lentícula, Certo. tá? Que é essa parte superior, né? Ele tá dentro da córnea. Entendi. Tá? O laser ele já foi feito ali, tá? Olha só, E aí ele gente. faz uma incisão, por isso que chama Smile, ele parece um sorriso, tá? E essa lentícula moldada dentro da córnea, ela é Olha retirada isso. com uma pinça. Tá? Então ele não tem flap nenhum. Gente, Tá. que incrível. Esse é o mais moderno agora. Esse é o mais moderno Olha agora. que legal. Top de linha. Top de linha. Processo de recuperação? Olha, como ele mexe, porque a diferença dos dois lasers, o que é? O LASIK ele mexe ele mexe na parte mais resistente da córnea. Sim. O Smile ele faz na parte menos resistente. Então vamos imaginar uma construção. Você está com os pilares. Você derrubou o pilar menos resistente, você continua com os mais resistentes. E você derruba os mais resistentes, você continua com menos resistente, que seria pior, tá? Então o Smile ele mexe na parte menos resistente. Então a córnea ela fica bem mais estável, e pacientes que não poderiam fazer o LASIK com o Smile, eles têm condições de fazer. Que legal. É um procedimento caro ainda? Olha, ainda é um procedimento caro, mas você tem um ganho e você tem os parcelamentos. Sim, não é nada que não seja acessível. Não, você é acessível e não é nada que... Tá? Então você vê que tem paciente que comprar uma televisão de 9 mil reais. Sim, Tá? entendi. E não faz uma cirurgia que... Nossa, parece ser bem tranquilo. A preparação também é tranquila para fazer? Tranquilíssima, é um anestesia procedimento. geral ou local? Não, é só colírio, é um procedimento indolor, rápido. Mas é fácil de fazer cirurgia plástica, presta atenção. Ah, não, muito mais, né? Bom, eu não tenho coragem nenhuma de fazer cirurgia Eu também não plástica. tenho. Nos Eu olhos eu morro de teria. medo. Nos olhos eu teria. Só não gosto muito de pensar. Então, É a porque no cena, olho a cena dá um pouco de dá- aflição, entendeu? Você fala assim, mas como é que corta alguma coisa que é tão delicada, Mas né? você vê que bacana, né? Como que a tecnologia consegue mexer num lugar tão pequeno. Tão pequeno, e que dá um ganho A gente gigantesco. enxergar é nas tão pessoas. gostoso, né? É uma dádiva, né? Ainda bem que a gente não tem problema de visão, né? Mas se tiver, a gente tá garantido. já tá garantido. A gente corre lá no Já doutor tá e tá tudo garantido. certo. Doutor Alexandre, salva a gente. Salva a gente. Doutor Alexandre, além da técnica de cirurgia hoje para correção de miopia, existe alguma coisa mais moderna que nós aqui no Brasil ainda não tenhamos acesso, ainda não temos condições de ter por uma questão de tecnologia ou até mesmo de
está sendo produzido em outro local, que traga, por exemplo, a possibilidade de enxergar de novo, de doenças mais sérias? Olha, existem as pesquisas de células troncos, não é mais a minha área, né, da parte de retina, mas são estudos que estão vindo aí, tá? Pacientes que não enxergam, que têm doenças de retina, que podem se beneficiar com isso num período mais para frente. Então, assim, agora tecnologicamente falando, a gente já está com tudo aqui em Rio Preto, no Brasil, aqui a gente já tem. Algumas coisas que ainda não vieram para cá, que são, por exemplo, o laser, ele tem um procedimento que é o Presby Max, quer dizer, Presbionde, quer dizer, que ele vai corrigir também a visão para perto, tá? Só que ainda ele está na Europa e não chegou ainda no Brasil. Tá? E a gente, infelizmente, aqui nós enfrentamos uma carga burocrática de tanto papel para que qualquer procedimento novo seja instalado aqui pra gente, que é difícil, né, gente? Vamos combinar, né? Fica certeza. tudo lá no meio da burocracia, porque é tanto papel para os benefícios chegarem pra gente, eu não dou conta. Tem hora que eu fico revoltada. E a gente consegue trazer, hein? O brasileiro é teimoso que consegue trazer. O brasileiro não desiste nunca. Traz tudo. Não desiste nunca. Quais são as doenças mais comuns dos olhos, doutor? Olha, o pessoal ficar esperto em casa e correr procurar fazer uma consulta com o doutor Alexandre aqui. Olha, conjuntivite é muito comum, tá? Tanto ela tem vários tipos, bacteriana, viral, alérgica, tá? Então, dependendo de épocas do ano, você pode ter um surto de conjuntivite viral, tanto com alérgica na época da polinização, tal, por exemplo. Então, são doenças comuns que a gente pega bastante, rotineiramente no consultório. O glaucoma é uma doença que a gente pega bastante, só que é uma doença silenciosa. Então, perigosa, porque o paciente não percebe que tem. Olha e ele vai ser diagnosticado no exame oftalmológico, tá? Então e aí vai diabetes, entendeu? Que é diabética tem que tomar muito cuidado. A catarata, que não é uma doença, mas é uma degeneração do cristalino, tá? Que também é muito comum. Tá? Mas a catarata está mais associada também à idade, né? Exatamente. Mas existem cataratas na infância, por medicamento. Existe. Cataratas congênitas, que são nenês que nascem com a catarata. Isso. Gente, que loucura. Tá? Por medicamento. O corticoide é um medicamento que induz a formação de catarata. Tá? Ou seja, você resolve de um lado e complica do outro. Inflamações, traumas, o próprio diabetes. Entendeu? Então, assim, a mais comum é claro que é a catarata senil, que é a da idade, né? Que é a da idade. Isso. Entendi. Vivendo e aprendendo, tá vendo? Pois catarata, já ouvi falar tanto disso, né? Mas catarata pra mim era uma coisa que acontecia só nos velhinhos, nos nossos fofinhos, entendeu? Não achava que ia acontecer com criança, não. Nem eu. Doutor, olha, foi um prazer recebê-lo aqui. Então, só repete pra gente o negócio das técnicas cirúrgicas que você faz. São para correção de miopia e de hipermetropia. Tá? Na cirurgia de catarata, uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, você, além de o paciente se livrar da catarata, ele pode também se livrar do óculos. Tá? Olha só. Agora, aqui a gente recebeu uma lente que se chama lente trifocal. Tá? Então, as lentes que existiam são as lentes multifocais, que na verdade não são multifocais, são lentes bifocais. Elas te dão a visão para perto. Porque você olha, o óculos teoricamente está dividido em duas partes, não é isso? Não. A lente é diferente. Na lente intraocular é diferente. Entendi. Tá? São lentes que ela tem uns círculos nela. Entendi. Então, o que acontece? Ela te dava a visão para longe e a visão para perto. A visão intermediária, ela não te dava. Então, é uma lente erroneamente chamada de multifocal, mas é uma lente que seria mais certo uma lente bifocal. Tá? Agora a gente recebeu a lente trifocal, uma lente alemã, e ela te dá tanto a visão para longe, para intermediária e a visão para perto, ela deixando a visão
o mais parecido possível com uma visão fisiológica, a visão normal do Olha que paciente. legal. Muito bom, tá vendo? São os benefícios Pois da oftalmologia vale a pena. na sua vida. Doutor, olha, foi muito esclarecedora a sua participação aqui com a gente. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Eu falo que toda vez que a gente tem a oportunidade de trazer coisas que podem agregar no seu dia a dia, a gente traz. Porque saúde é coisa séria. Olhos, gente, só temos 2, não adianta. A gente depende deles para tudo que a gente vai fazer. Né? Você tá me vendo, né? Vamos combinar? Ó que importante que ele é na sua vida. É mesmo. Né? Obrigada, Ana Obrigada. Carol Salvento. E você aí de casa, se tiver qualquer dúvida, procure o Dr. Alexandre Navarro da Cruz, ele vai ter o maior carinho em atendê-los e tirar as suas dúvidas, porque quanto antes a gente descobrir qualquer problema, mais fácil é a solução. Não é mesmo, doutor? É claro. Muitíssimo obrigada pela sua Obrigado participação. a vocês. A você que está em casa e também nos acompanhando pela internet, o nosso muito obrigada pela audiência e já sabe, nosso encontro está marcadinho amanhã às 14 horas aqui, diretamente pela TV Rio Preto. Te espero. Beijo gigantesco, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.